Mais um assunto no nosso programa de hoje. O novo presidente da Apex, o contra-almirante da Marinha Sérgio Ricardo Segovia Barbosa, assumiu o cargo ontem e no seu primeiro dia demitiu 2 diretores da agência. Em nota publicada, a assessoria da Apex informou que Segovia destituiu Letícia Catelani, da diretoria de negócios, e Márcio Coimbra, da diretoria de gestão corporativa da entidade. Ambos foram indicados pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e assumiram as diretorias da Apex com o apoio de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente e deputado federal. Nas redes sociais, Letícia disse que sofreu pressão do governo de Jair Bolsonaro pela manutenção de, abre aspas, contratos espúrios e que agora paga o preço por ter combatido a corrupção. Letícia é filiada ao PSL e chegou a comandar o partido aqui em São Paulo. Eu começo essa rodada com você, Alexandre Borges. Olha, eu acabei de ver uma notícia, uma nota do antagonista, estava dizendo o seguinte: Letícia Catelani será convidada pela Câmara a esclarecer pressão por contratos espúrios, que Aécio Neves, Arlindo Chinaglia e Rubens Bueno vão apresentar amanhã na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados um requerimento para que ela seja convidada a esclarecer qual foi a pressão que teria sofrido na Apex para a manutenção de contratos espúrios. Então, eu acho que é isso sim, quer dizer, se ela, a versão dela para sua demissão é que ela caiu por ter combatido corrupção, né, por ter lutado contra esses contratos, estaria pagando um preço. Então, acho que o Brasil precisa saber mesmo quais são os contratos, quem são as pessoas, o que está acontecendo. Vamos dar nome aos bois, acho importante, né? Então, e até, eventualmente, entender até onde nós temos. Eu estou vendo aqui o tweet, né? Combati incansavelmente a corrupção, fechei torneiras, enfim, foi a versão da ex-diretora. Então, que ela esclareça melhor, eu acho importante. Acho que o assunto não tem que morrer, não. Então, vamos entender, vamos saber, vamos investigar e precisamos de nomes. Vera, como é que reverberou aí em Brasília essa notícia? Silvio, eu vou começar a minha intervenção só corrigindo rapidamente uma informação que eu dei no Jornal da Manhã. Quando eu me referi a Letícia Catelani no bojo ali das indisposições entre olavistas e militares, eu disse que ela é ex-namorada do Felipe Martins, assessor especial da presidência. Não é ela. A assessora que é ex-namorada dele é outra, Bruna Becker, que está no MEC. Então, corrigida essa informação, ela ainda assim é do grupo que se identifica com as ideias de Olavo de Carvalho. Diz que não é aluna dele, não fez o curso, porém se identifica com essa ala mais ideológica do governo. Foi nessa condição que ingressou primeiro no PSL e na campanha de Jair Bolsonaro e depois no governo. Mas ela tem um histórico de se indispor com as pessoas nos lugares por onde ela passa. No PSL se indispôs com Gustavo Bebiano e com o Major Olímpio, a ponto de ser afastada, de haver uma intervenção no comando do PSL paulista ainda durante a campanha, no bojo da campanha. Depois disso, assumiu a Apex e são vários os episódios de treta lá, para usar um termo bem popular, porque é disso que se trata, treta feia. Treta com o ex-presidente da Apex, o embaixador que estava lá, que foi colocado pelo Ernesto Araújo já para tapar um buraco, porque o presidente anterior, do grupo olavista, não sabia nem falar inglês e estava causando problema. Enfim, a Apex é um caso, assim como o MEC, em que a guerrilha ideológica paralisa completamente os trabalhos. Como esse pessoal vive muito de narrativa, essa história de que ela estava tentando vencer o dragão da corrupção e por isso foi abatida em pleno voo, parece muito conveniente para criar uma narrativa desse tipo. Porém, não é o que se diz. E aí não é só um grupo que diz. Não são só os militares que tentam criar aí problemas ou atentar contra a reputação da ex-diretora da Apex. O embaixador anterior já dizia, existe aí uma série de episódios em que ela causou ruídos, causou polêmica, e agora foi demitida. Na verdade, esse caso da Apex mostra que
Os olavistas têm feito muito barulho, têm tido muito sucesso em angariar apoios nas redes sociais. Hoje até, apesar dela ser relativamente desconhecida, a hashtag com o nome dela, Somos Todos Letícia, chegou a ficar nos Trending Topics, num sinal de que isso é muito trabalhado nas hostes bolsonaristas, mas a verdade é que o grande público não sabe quem é a Letícia Catel, como ela é chamada, não está nem aí, mal sabe o que é a Apex. Então, na verdade, esse pessoal tem causado muito calor e pouca luz, tem perdido as batalhas ao fim e ao cabo. Esse é um caso, no MEC é outro caso. Então, eu acho que aos poucos o governo vai entendendo que vai precisar mostrar serviço em algum momento. A Apex tem de promover as exportações brasileiras e não ficar como um aparelho de guerrilha ideológica. Não é para isso que ela foi criada. Você agora, Andreasa. A Apex tem que acabar, né? A Apex deveria acabar. Nunca se falou sobre esse troço. Nunca teve importância, apesar de ter um orçamento muito grande, o que dá importância pro troço. A manipulação desse orçamento. No final das contas, minha gente, tem a grande questão ideológica, mas tem um amor pelo dinheiro. Dinheiro é poder. No Estado, em administração pública, é poder. Vamos lembrar a história da Apex sobre o bolsonarismo. Foi uma das primeiras brigas do bolsonarismo, da ala ideológica. A luta para tirar a Apex do Ministério da Economia, onde estava, e levá-la para o Ministério das Relações Exteriores, do Ernesto Araújo, o ministério bolsonarista por excelência. Porque ali havia meios de controlar um orçamento importante, de fazer política. Se a gente pensar agora na disputa, porque veja, então a Letícia Catelani caiu pela mão de um militar, o novo presidente da Apex, ligado ao general Santos Cruz. Essa dinâmica é importante no meio dessa conflagração. Fica a impressão de que há, e de fato há, uma vitória circunstancial do núcleo militar sobre o tal núcleo ideológico. Só que também tem um padrão bolsonarista que eu convido os amigos a refletir a respeito, que é o seguinte: é o equilíbrio segundo Jair Bolsonaro, é a multiplicação do caos, é o investimento, é o desdobramento de conflitos, qual seja. A derrota da Letícia Catelani, a queda da Letícia Catelani, é uma derrota dessa ala ideológica que é a ala dos filhos do Bolsonaro. Como consequência, e a história do governo mostra isso, nós podemos esperar, é uma tendência, é um padrão que se verificou até aqui, podemos esperar que haja uma queda na contraparte militar, que em algum momento dos próximos dias o Bolsonaro busque ceifando algum militar importante ou alguém ligado aos militares para equilibrar essa disputa. Esse é o tipo de mediação que o Jair Bolsonaro faz, de modo que eu chamo atenção para isso. Caiu a Catelani, uma vitória do núcleo militar, mas que não deve ser comemorada por aqueles que gostariam de comemorar, porque provavelmente haverá o equilíbrio para dar uma satisfação aos filhos à ala ideológica da parte do presidente Jair Bolsonaro. Vamos fazer... Antes de passar para o Alexandre, posso só fazer um adendo? A Apex passou pro comando do Itamaraty lá no Temer, porque o Serra, quando foi escolhido chanceler, queria algo para lhe dar mais status, porque ele tentou ir para o Ministério da Economia, não conseguiu, na época Fazenda, e aí foi para o Itamaraty, aí jogaram a Apex lá para dar uma turbinada no Ministério do Serra, mas permaneceu lá, aí sim, para atender, contemplar o Ernesto e os olavistas. Lembrado, mas não muda o que eu disse, tem razão. Não, lógico. Mas a briga foi para manter a Apex, pelo motivo que eu disse, mas foi muito bem feito o seu adendo, tem toda a razão, obrigado.